Bom, pessoal, vamos fazer a resolução da prova 1 da disciplina de métodos computacionais B nesse vídeo. Tá? Passando para o Jupyter Notebook, aqui. Inicialmente eu vou trazer o escopo da primeira prova, né, caso alguém esteja assistindo fora da disciplina, não teve acesso ao arquivo pelo Moodle. Tá? Esse é o PDF da prova 1. São duas questões, onde cada uma tem subitens A, B e C. Então, inicialmente eu trago os pipim install das bibliotecas utilizadas nesse notebook. A diferença dos outros vídeos é que aqui eu utilizo o SymPy, tá, como SP. E a primeira questão o objetivo é resolver utilizando o método aqui, identifique analiticamente os pontos, desenvolvimento de uma dimensão. Essa aqui é 2. Na equação 1, escreva a equação como duas equações diferenciais de primeira ordem para essa equação aqui, que é a equação de AID. E a gente pode resolver a equação usando o algoritmo de Euler, tá, no intervalo colocado aqui de 0 até 1.5 em x, com as condições iniciais de 1 e menos 1. 1 no caso y de 0 igual a 1, e y', que seria a derivada, menos 1. E a gente deve fazer um gráfico com 3 dimensões diferentes para dx, de forma que o maior deles, a solução numérica, se diferencia das outras duas. Então, ao reproduzir aqui na letra A, o que seria então a redução de ordem, um sistema criado, que é o dy dx igual a u, du dx, tudo que não é a variável de maior ordem, aqui que é y duas linhas. Então, toda essa parte a gente deixa para a direita, e aí ela fica negativa, a gente vai chamar isso de uma f, uma função externa. E então, o item B e C da questão 1, eu resolvo junto numa mesma cédula notebook. Inicialmente, eu defino uma função externa, que seria esse lado direito da equação, que eu chamei de f. Tá? Tem como parâmetros x, y e o u, que é o que eu defini como o dy dx. Aí essa função ela retorna dois valores, que eu chamei de fy, que é a função de y, e fu, que é a função de u. Tá? Que é uma ideia de tentar mimetizar esse sistema. E ele dá o retorno dessas duas variáveis. Em seguida, eu faço uma definição de uma função que seria o que vai resolver de fato essa IDO, que eu chamei então de função IDO, onde dentro dela há uma segunda função, né, seria uma função dentro de uma função que se chama aninhamento de funções, onde foi definida uma função chamada Euler, que realmente faz a operação do método de Euler, mimetizando novamente esse sistema, tá? Onde x é igual a x mais 2x, mais dx, y igual então u, vamos verificar aqui, u mais fu dx seria o equivalente a fazer isso aqui, dx multiplicando u, fazendo esse processo. E aqui também, o dx multiplicando tudo isso aqui, que no caso é uma f du, onde a f foi essa função externa. Tá? Aqui inicialmente, dentro da função IDO, eu defino as condições iniciais, que seriam x0, y0 e u0, tá? E o np, que é o limitante do for, dentro do método EDO, tá? Onde aqui ele é definido como xf, que seria a posição final que eu quero colocar no gráfico, menos a posição inicial, dividido pelo meu dx, que é o passo do método. Tá? Então, eu faço um looping, chamando essa função interna Euler, tá? Que me retorna três variáveis, que é o x, y e u, e aí eu adiciono uma lista que foi criada antes do for, e eu também crio de forma sistemática nomes que eu chamei de labels para cada uma dessas listas aqui de x, a fim de facilitar o plot e para cada curva tenha acontece isso aqui, que é o gráfico que eu vou mostrar. Dx igual a 0.05, dx igual a 0.1 e enfim, na casa de milésimos, que é o objeto da questão subitem C, que são três diferentes valores para dx e plotado no mesmo gráfico. Aí depois do método da definição da função IDO, eu trago os parâmetros iniciais, que é colocado aqui fora, e também faço o plot aqui fora. Tá? Percebam que essa resolução ela não tem uma distinção entre uma função completa externa, que vai ser colocada, como, por exemplo, do desenvolvedor, e algo que seria o usuário utilizando essa função. Essa aqui ela é um método de construção onde a gente vai criando a função, tentando resolver esse exercício, como se fosse tanto o desenvolvedor e o usuário junto. Tá? O que eu quero mostrar? Eu trouxe uma resolução alternativa, que é quando eu divido essas duas óticas, perspectivas, né? Onde eu coloco, então, essa EDO, que seria realmente a função que eu poderia chamar
eu poderia salvar numa biblioteca e depois utilizar em outros momentos, de um outro espaço, vamos dizer assim, um outro espaço dentro da mesma cédula até, que seria a interface do usuário, caso essa função aqui, EDO, já tivesse na biblioteca, só quisesse importar ela e chamar ela para resolver esse tipo de equações, no caso de segunda ordem. É uma resolução um pouco mais general, generalizável, ela ainda não é um quesito ótimo. Pretendo fazer um outro vídeo demonstrando como que a gente pode generalizar as nossas respostas, que é a ideia de ir criando essas funções que eu posso reutilizar no futuro, tá? Só chamando elas. E no caso dessa função aqui, ela consegue resolver EDOs de segunda ordem que tenha esse padrão aqui, ó, com um U dentro que a derivada, a primeira derivada, ela está tendo aqui, ó, por exemplo, poderia ter uma outra diferença que aqui tem duas linhas, aqui tem uma linha. Poderia ser uma outra equação que não tivesse essa uma linha, e aí esse método não resolve tão direito, a não ser se o U for igual a zero. Mas se aqui tivesse, por exemplo, três linhas e uma de duas linhas, aqui nessa mesma equação, essa função não conseguiria resolver. A gente pegar ela e só resolver ela direto. Então, ela ainda pode ser melhorada, né? Em questão de generalizar essa resolução. Tá? Então, é só mais para mostrar que existem essas diferenças, essas formas de resolver. E na prática, então, eu trago a mesma função externa aqui do lado direito, as condições iniciais, e o plot eu também faço totalmente externo, tá? Porque, diferentemente dessa primeira, onde eu estou adicionando um plot dentro da função de resolução, aqui a função de resolução ela me retorna duas listas. Tá? Então é o usuário que, no caso, nesse caso aqui, como foi feito, que tem que pegar essas listas e então fazer o plot da função. Então esse é o resultado gráfico que a gente tem do subíndice. Então agora nós vamos para a questão 2, que seria uma questão um pouco mais contextualizada. Uma partícula de massa unitária se movimenta em uma dimensão sobre a força derivada do potencial F menos dv dx. Aí, e esse potencial tem essa cara aqui, que é v de x igual a x na quarta mais 0,5 x ao cubo menos 4x ao quadrado. Acho que na prova também tá 0,5 aqui. Tá? Então a letra A seria: faça uma vicura desse potencial v de x e identifique analiticamente os pontos de equilíbrio. Tá? Então eu vou identificar os pontos de equilíbrio desse potencial usando a biblioteca SymPy e especificamente o método solve. Não vou adentrar tanto como que funciona esse método, eu só vou deixar aqui acessível para vocês. E aí com o solve eu tenho essa variável de retorno aqui, que atribui o resultado, né, do solve. Eu chamei de solução de f. E eu crio também uma função relacionada... É uma função que vai me dar como retorno o equivalente ao v de x, né, o potencial. Por que isso? Porque eu posso depois no plot só chamar essa função, enfim. E aí eu sempre vou ter o valor de y, no caso o do potencial v, dando um valor específico de condição da minha variável de entrada, que é o x, né? Então eu crio uma parte para o plot do gráfico, sendo de menos 3 a 3. Isso. E então eu adiciono... Bom, eu poderia fazer o plot um pouco mais simples, mas eu preferi colocar alguns detalhes a mais nesse plot, onde eu também não vou demonstrar muito como que se faz, mas só deixar como escopo, porque esse notebook, como os outros vídeos, eu vou deixar disponível tanto no GitHub quanto no link da descrição do vídeo, o acesso para que vocês possam utilizar, né, os códigos. E uma diferença do plot que eu coloquei são essas anotações. Ó. O objetivo da questão era identificar os pontos de equilíbrio, né? Então, e também diferenciar quais que é o equilíbrio instável e os estáveis, né? Essas soluções eu coloquei tudo do solve, eu recebi do solve. E para facilitar a visualização do gráfico, eu adicionei essas anotações aqui no Matplotlib com o annotate. E também fiz um plot restringindo um pouco o tamanho da função para que a gente pudesse ver os mínimos locais e o mínimo global também. Então, a resposta gráfica é essa. A letra B, usando alguma versão do algoritmo de Verlet, pode ser mais de um, eu preferi utilizar o Velocity Verlet, e integre numericamente a equação do movimento e faça uma figura x de t com velocidade inicial nula e posição inicial levemente afastada do ponto de equilíbrio estável no lado x positivo. Tá? Então é para fazer com esse ponto aqui o equilíbrio estável na parte positiva, porque teria um outro estável aqui no negativo relacionado ao eixo x, né? Ou então a gente tem que resolver a derivada
potencial, definindo ela como uma força, né, pela definição. Então F igual a menos dv dt igual a massa vezes a aceleração. E aí, para facilitar os cálculos, eu defino a massa como se fosse 1. E então a gente acaba tendo um sistema de equações, que seria a derivada da aceleração, né, em t, que é igual à velocidade, e a derivada da velocidade seria a posição x. Então nós temos um sistema linear, e a resolução dela eu vou trazer como velocity Verlet. Se vocês quiserem, poderiam ter utilizado outros métodos de Verlet, como por exemplo o Leapfrog, o próprio Verlet clássico. Inicialmente eu defino a aceleração aqui como uma função chamada aceleração, e ela me retorna a derivada do dv/dt. Se nós derivarmos o potencial, então fica 4x, 1.5x ao quadrado, menos 8x. E esse é o que está sendo retornado aqui nessa função aceleração. E aí agora, em sequência, eu faço a definição da função que realmente vai resolver esse sistema, que eu chamei de velocity Verlet. Os parâmetros da função, então, é t0 e tf, que então seria os meus valores iniciais e finais da variável de derivação, que nesse caso seria o t. E eu troco também as condições iniciais, tanto da posição quanto da velocidade, além da informação do dt, que é o passe, né, do método. Eu vou trazer duas alternativas de resolução, uma utilizando NP vetores, né, com NumPy, e a outra com listas. E aí, como que é vetores, também tem uma diferença para outra, que aqui eu tenho que chamar a função aceleração duas vezes dentro do for. Enquanto essa segunda outra forma, aqui que é com listas, eu chamo uma vez a aceleração externa, que eu agora chamei de A, fora do looping, enquanto a segunda vez eu chamo dentro. Então eu tenho um pequeno ganho de otimização dentro desse looping, pois aqui está sendo chamado só uma vez a aceleração, que é a função externa, enquanto aqui é chamada duas vezes. E então depois de colocar a função que resolve, né, a velocity Verlet, eu trago as condições iniciais e faço a redação do plot do gráfico, que são pelo menos 3 oscilações que deveriam ser demonstradas, como é o resultado aqui. Outra coisa interessante de comentar é que esse escopo da solução pelo método de listas é o equivalente aos vídeos que eu utilizei da resolução do sistema massa-mola. A letra C da questão 2 seria então para repetir o procedimento do B, mas com a partícula inicialmente no ponto de equilíbrio instável e velocidade inicial pequena, em modo, de forma que tenha um valor negativo. E aí é para ajustar o tempo final para observar de novo 3 oscilações completas. Uma nota, para determinar o valor pequeno de velocidade, veja a velocidade máxima do item anterior e tome metade ou 1/4 dela no módulo. A questão então seria essa, eu coloco as condições iniciais aqui, que seriam uma velocidade inicialmente um pouco negativa, né? Então eu coloco menos 0,00.1. A minha posição estável então é o x0 igual a 0. E eu posso reutilizar o mesmo algoritmo que foi feito antes. Nesse caso eu usei o velocity Verlet do massa-mola, que é essa alternativa aqui, essa resolução alternativa que eu coloquei. E faço o plot desse gráfico, e esse é o resultado que nós temos. Bom, a correção da prova acaba aqui. E a partir daqui tem algumas outras observações e códigos alternativos ao que foi mostrado anteriormente. Como, por exemplo, a comparação da velocidade vezes a posição da questão 2, tanto do item B e C. É interessante demonstrar. E no item B, também deixei a resolução como se fosse usando o método de Euler. E a gente nota que acaba tendo o mesmo resultado gráfico, né, como era para ser. E também trago um pouco sobre o problema tipo prova 1, que seria da questão 1, que são soluções de equações, tá? De equações diferenciais. E aqui seria aquela equação que foi passada no dia de revisão da prova. E eu trago uma outra resolução dos vídeos anteriores que eu fiz. E aí aqui está o escopo dela, não vou falar muito sobre. E aqui seria o plot do gráfico. Bom, acho que seria isso, pessoal.